eu sou Giovanni Salvador e eu ajudo fundadores, fundadoras, experts, CEOs a estruturarem suas áreas de receita para que eles saiam de uma área de receita mínima viável. Quando eu falo área de receita, estou falando de estruturar times de vendas e CS, para chegar numa área de receita escalável e conseguir dos 10 para os 30, 40, 50 milhões de reais. Nesse negócio especificamente, ajudando outros fundadores, eu estou há 18 meses. E aí antes disso eu fiquei como fundador estruturando áreas de vendas e CS da minha empresa durante cerca de 8 anos. Quando eu saí da minha trajetória de fundador e CRO da empresa, eu fui para um caminho de abrir uma consultoria, porque foi um processo natural para mim. Na verdade, outras pessoas do meu relacionamento começaram a me chamar e me pedir para dar pitaco nas empresas delas, tendo em vista que elas sabiam que eu tinha estudado bastante sobre o tema. E aí eu comecei a dar pitaco e esses pitacos foram virando cada vez mais estruturados e isso foi tendo cada vez mais cara de consultoria. E aí em um determinado momento eu abri um CNPJ e comecei a tratar como consultoria efetivamente, desenvolvi minha metodologia, sendo bem direto ao ponto, era uma vida de cowboy. Eu trabalhava sozinho, era eu, meu computador, os meus clientes e eu ficava aí, enfim, mundo afora, dando essas consultorias e ajudando essas pessoas a estruturarem muito num modelo que flutuava entre um advisor e um consultor efetivamente. Eu sempre gostei muito de estudar a criação de audiência. Então eu sempre me interessei pelos experts que cresciam muito rápido. Eu me interessava do ponto de vista, porque no final do dia também é uma estrutura de go-to-market, né? Como eu gosto de chamar tecnicamente, que é um termo que em geral ninguém entende, só eu, mas do mundo que eu vim esse termo é muito comum. Então eu olhava o go-to-market desses especialistas e me interessava como curioso. Mas eu não conhecia o digital, eu não conhecia o high ticket, eu conhecia muito pouco sobre lançamento, sabia quem era o Érico Rocha por conta do buzz que ele fazia na época, mas eu não conhecia. Eu fui conhecer efetivamente quando eu estava no Saster, que é um dos principais eventos de startups que acontece lá no Vale do Silício, e aí o João, CEO da Curso Educa, falou que ele estava construindo um SaaS para ajudar o pessoal do digital. Eu falei, o que você quer dizer com digital? Eu tive uma empresa de tecnologia, então eu era do digital. Ele falou, não. Ele falou, por digital eu digo pessoas que vendem o conhecimento em modelos de lançamento ou high ticket. Eu falei, mas high ticket... inclusive eu sempre usei um termo, né, que eu era especialista em vendas high touch. E aí eu falei, mas high touch, high ticket é a mesma coisa? Ele falou, mais ou menos. E aí eu fui começando a entender, e aí conforme ele foi abrindo minha cabeça, naquele evento a gente ficou tipo 6 horas falando sobre digital. E aí eu fui para assistir o evento, tinha tipo vários fundadores de unicórnios no palco falando sobre como eles construíram impérios de dezenas de bilhões de dólares, só que eu nunca tinha ouvido nada sobre aquilo que o João estava falando. Então eu fiquei ouvindo, fiquei vidrado, falei, que mundo é esse, velho? O high ticket é um movimento que permite pessoas como você, que tem um conhecimento muito mais profundo do que a média das outras, monetizar em cima disso numa escala maior do que você está fazendo. Porque eu naturalmente tinha uma demanda reprimida grande, porque as pessoas vinham até mim, só que como eu podia atender poucos clientes, eu cobrava muito caro. E não dava para as pessoas, para as empresas de um modo geral consumirem de mim. Tinha que ser uma empresa que estava faturando mais de 10, 15 milhões de reais para começar a consumir os meus serviços de consultoria. Então, tendo em vista o que o João trouxe ali para mim, aquilo me interessou muito. A possibilidade de escala do que eu estava fazendo. Porque quando eu fui para o Vale do Silício, eu fui porque eu estava fazendo um trabalho de consultoria, eu fui atrás de inteligência. Então eu fui atrás de estudar um nível que as pessoas aqui não tinham acesso. E aí eu consegui fazer isso porque eu fui lá fazer isso, né? E aí eu adquiri um nível de conhecimento que quando eu saí de lá, eu falei, é quase injusto eu manter isso só para os meus clientes. É quase imoral, por assim dizer, do tipo, eu não compartilhar isso com outras pessoas, eu não possibilitar que empresas um pouco menores tivessem acesso a esse conhecimento. E quando eu entendi que existia um modelo de negócio que me permitia fazer isso,
Eu falei, bom, então eu vou por esse caminho porque eu queria levar para mais longe. Uma questão quase que de reacender o que eu chamo, o que eu tinha parado de chamar de propósito. E voltei a chamar de propósito porque quando eu me vi ali na iminência de fazer um negócio numa escala maior, eu falei, bom, é por esse caminho que eu vou. No meu caso, eu vim de vendas complexas de ticket alto. Então, assim, falando só, o meu maior negócio que eu já fechei na vida foi um negócio de 9 milhões de reais por ano. Então, eu estava acostumado com ticket alto. Para mim, o ticket que eu vendo hoje nem é tão alto quanto os que eu vendia. Mas o meu ponto não foi esse. O meu ponto foi que eu era preconceituoso com o digital. A partir do primeiro contato que eu tive, porque aquele negócio do empreendedor de palco, da pessoa que ensina um monte de coisa que ela mesma não construiu, daqueles copies, que hoje eu sei que é copy, mas na época eu não sabia, né? Daqueles anúncios extremamente agressivos, de ter que fazer aquilo, de ter que de ser interpretado dessa maneira, de ter que expor e colocar o meu rosto, que era uma coisa que eu tinha feito pouco. Nunca tive muito receio, nunca fui um cara que teve medo de colocar a cara. Só que na iminência de colocar a cara, eu falo, porra, eu vou ter que crescer com base na minha imagem. Então, isso era uma coisa que até então eu tinha receio pela exposição, pela vergonha, por ter que colocar a cara na câmera. Por tudo isso, pelo preconceito que, assim como eu tinha, eu sei que muitas pessoas que vêm de onde eu vim, do mercado que eu vim, têm. Então, de ter que enfrentar esse preconceito e ter que enfrentar esse meu medo de fazer isso, ter que depois de ter uma trajetória onde eu fui num nível de profundidade desproporcional em um determinado tema, ter que aprender o tema do zero. Então, me colocar como faixa preta quando eu estou falando com os meus clientes e me colocar como faixa branca quando eu estou ouvindo o Henrique. Então, esse negócio de ter que aprender o ponto onde você é mentor e onde você é mentorado, isso também foi um desafio para mim no começo, sendo bem vulnerável e transparente aqui com você. O que fez com que eu escolhesse o Henrique como meu mentor, primeiro teve um ponto claro de transferência de confiança, porque como eu confiava no meu amigo que me indicou, o João, e se eu confiando no João, sabendo do que ele tinha construído, ele era um cara que depositava a confiança dele no Henrique, teve uma transferência de confiança, ponto 1. Mas, apesar disso, eu sou extremamente racional. Então eu tinha que tirar minhas próprias conclusões. E aí quando o Henrique me convidou ali pelo Instagram, me chamou para ir na mansão, e aí eu fui na mansão, quando eu cheguei no primeiro evento, e eu cheguei com a mente aberta. Eu tenho essa característica de ter a mente radicalmente aberta para coisas novas. Então eu cheguei, abri o meu iPad ali, você pode ver nas fotos do dia, e só anotei. Anotei e fiquei ouvindo. E eu vi que existia consistência por detrás do que ele tinha criado. Eu vi que existia metodologia, eu vi que tinha ciência, que existiam correlações entre causa e efeito muito claras. Eu via que tinham cases reais de pessoas reais que tinham saído do zero, que tinham construído coisas fantásticas. Eu vi, conversando com as pessoas, que eram pessoas que, por mais que eram pessoas como empreendedores e empreendedoras, eram recentes, eram pessoas que estavam aprendendo muito rápido, eram pessoas humildes, eram pessoas que estavam dispostas a ouvir o que eu tinha para falar, assim como eu estava disposto a ouvir o que eles tinham para falar. Então, quando eu fui vendo todo esse movimento da metodologia, junto com os resultados, junto com as pessoas, isso me fez chegar à conclusão de que aquilo fazia sentido. No meu caso, lembra que eu tinha uma consultoria antes, né? E eu tinha nessa consultoria uma quantidade de clientes que preenchia minha agenda inteira. Então eu tive que fazer um processo muito com calma para eu conseguir estruturar um negócio que não fosse, por exemplo, denegrir a minha marca com os meus clientes, que eu não fosse fazer um negócio meia boca, que eu não fosse fazer... Então eu não estava simplesmente começando do zero, eu não tinha pressa também para vender, para gerar receita. E aí, então, eu fiquei 2 meses estruturando,
Então, repensando a metodologia, entendendo o público, gerando hipóteses, desenvolvendo materiais e começando a produzir conteúdo no Instagram, começando a gerar um barulho em volta do meu perfil para as pessoas se perguntarem o que eu estava fazendo, começarem a me perguntar o que eu estava fazendo. E aí, 3 meses depois disso, eu tombei boa parte dos meus clientes de consultoria para educação, consegui fazer uma mudança ali de 60%, 70% da minha base para educação. E comecei a vender mentoria pura, né? Então eu fui por um caminho oposto. Eu não comecei com a mentoria e depois fui construindo high-ends. Eu tinha um high-end, aí eu fui para uma mentoria individual e aí eu fui para a mentoria em grupo. Então eu fiz essa escada contrária e aí 3 meses depois em produtos high ticket a gente já vendeu 1,5 milhão. Depois de 3 meses de operação, 1,5 milhão quando eu falo em vendas. Então, mensalidade vezes 12, porque o nosso modelo é assim.